Um fim de semana alegre, feliz, abençoado. Tivemos nossa vigília de oração na sexta-feira, foi um tempo precioso, quase 100 irmãos aqui orando por vários motivos, intercedendo, foi um tempo muito especial. Deus tem nos abençoado tanto, e hoje nós vamos dar prosseguimento então à exposição do livro do profeta Samuel. Queria começar trazendo à memória uma verdade bíblica, uma verdade espiritual. Inclusive, se você não conhece essa verdade, se você não conhece sobre isso que eu vou dizer agora, é muito importante que você compreenda isso. A Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão na sua natureza essencialmente separados de Deus. E a Bíblia diz também ali em Romanos, 3 capítulos depois, que o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Ou seja, não importa quem você seja, se você faz parte de uma religião ou não, se você é membro de uma igreja ou não, todos nós somos pecadores. E todo pecado ele tem consequência. Alguns pecados trazem consequências drásticas, imediatas e efetivas. Outros pecados vão trazer consequências somente na eternidade, mas todo pecado traz consequência, ainda que a gente saiba que alguns desses pecados não terão mais consequência, porque o Senhor Jesus resolveu esse problema, e a gente vai falar disso ao final da pregação. Mas a grande verdade é que mesmo você como cristão, você que conhece a Deus, que crê em Jesus, infelizmente, muitas vezes, nós pecamos e desagradamos a Deus, e a gente sofre com isso no nosso coração, porque a gente não fica feliz em quebrar as leis de Deus, mas muitas vezes por falta de conhecimento, pela pressão, pelas circunstâncias, nós acabamos cometendo aquilo que desagrada a Deus. Alguns pecam em coisas que parecem pequenas para as pessoas que não temem a Deus, mas todo pecado é pesado para nós. Então quando a gente perde a cabeça no trânsito, a gente fica com vergonha, a gente fica chateado, a gente fica preocupado. Às vezes uma conversa com o filho, com a esposa, que a gente passa do tom, passa do limite, e até algumas coisas mais drásticas e severas, que mesmo entre filhos de Deus, acabam acontecendo. O texto que nós vamos trabalhar hoje, vai nos ajudar exatamente com essa questão. O que nós devemos fazer, quando estamos sofrendo as consequências do nosso pecado? O texto vai nos ajudar a responder essa questão. Pequei, não importa qual o pecado, estou diante de uma consequência, pode ser uma consequência drástica, terrível, pode ser uma consequência pequena. Como que eu resolvo isso? Como que eu lido com essa situação? Em um segundo momento, esse texto também nos ajuda, trazendo uma palavra de esperança para você que está sofrendo, mas não é por causa do pecado, porque nem todo sofrimento que nós temos é por causa de um pecado direto. Por exemplo, você é agricultor, exemplo distante da nossa realidade, não temos muitos. Vem uma grande seca sobre o campo ao seu lado, sobre a sua terra. Isso não é necessariamente porque você pecou. Então muitas vezes nós somos disciplinados pelo Senhor, muitas vezes as consequências dos nossos pecados vêm de uma forma muito direta, e muitas vezes nós sofremos por outras circunstâncias, que fogem ao nosso controle. Então é importante que a gente tenha também essa compreensão, e esse texto também nos ajuda com isso. Quando a gente está sofrendo, mesmo quando não é por causa da consequência de um pecado nosso. Então eu queria ler com você, 1 Samuel capítulo 7. Primeiro Samuel capítulo 7, nós terminamos no verso 1 semana passada, então agora nós vamos dar prosseguimento no verso 2. O texto bíblico diz assim: Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo:
se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles e todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate. E até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. De ano em ano, fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. O texto bíblico nos conta que a arca do Senhor, que o próprio Deus trouxe do território dos filisteus de volta para Israel, ficou numa cidade chamada Kiriat Jearim. E agora o nosso relato vai dar um salto no tempo muito longo. Desde que Deus trouxe de volta a arca sagrada, o objeto sagrado, onde Deus se manifestava para Israel, se passaram 20 anos. Então nós temos aqui um gap, um salto na história. Nós não sabemos muito o que aconteceu naquele período, a não ser dois detalhes importantíssimos. Primeiro, é que apesar de Deus ter trazido de volta a arca para Israel, os israelitas continuavam sendo subjugados pelos filisteus e pagando tributo aos filisteus. Isso é algo que está implícito no texto. Então tudo aquilo que nós vimos na semana passada, de Deus fazendo um milagre e trazendo a arca de volta, significou que Deus vindicou o seu próprio nome, ou seja, Deus mostrou que apesar da falha do seu povo, Ele era suficientemente Deus para glorificar o seu próprio nome, mas não impediu os filisteus de oprimir os israelitas, e deixou que as consequências dos seus pecados continuassem a ser punidas. Ou seja, o povo de Israel, ao longo desses 20 anos, estava pagando impostos aos filisteus. Um outro detalhe importante que está implícito aqui no texto, que o povo, durante esses 20 anos, no lugar de se arrepender diante do Senhor pelos seus pecados, se decepcionaram com Deus, e começaram a servir a outras divindades, que eram comuns ali na terra de Canaã. Serviam a Baal, a palavra Baal significa Senhor, mas não na língua dos hebreus, na língua dos israelitas. Baal é um grande líder das divindades que tinha ali em Canaã. É como se fosse um Zeus, talvez, no panteão grego. E naquela mitologia de Canaã, havia a imagem de uma deusa feminina, chamada Astarote. Então Baal era casado com Astarote. Astarote era responsável para abençoar as mulheres a ter filhos, as colheitas serem bem-sucedidas. Então
essas duas divindades começaram a ser adoradas pelos israelitas. Então veja bem, para você que não lembra nada do que aconteceu semana passada, você que nem estava aqui, o que está acontecendo é o seguinte: Deus tem um povo para si chamado povo de Israel. Esse povo se revolta contra Deus, comete pecado, e Deus então disciplina esse povo. No lugar de se arrependerem e pedirem perdão para Deus, fazem como muitas vezes nossos filhos mimados fazem: se revoltam contra Deus, escalonam, e aí o povo de Israel, no lugar de pedir misericórdia ao Senhor, agora abandona o Senhor completamente e começa a adorar Astarote e a Baal, e por 20 anos ficaram adorando esses deuses, na expectativa que Astarote e Baal livrassem eles do deus Dagon dos filisteus. Só que isso não aconteceu. E depois de 20 anos, o texto bíblico diz, lá no verso 2 ainda, que eles dirigiram lamentações ao Senhor. O que isso significa? O povo começou a orar a Deus, e clamar a Deus, e lamentar e chorar, falou: Senhor, tem misericórdia de nós. Há 20 anos nós estamos pagando tributo aos filisteus, há 20 anos não há liberdade na nossa terra, há 20 anos nós somos subjugados, há 20 anos nós estamos esperando de Astarote, nós estamos esperando de Baal, mas eles não fazem nada por nós. Então eles começam agora a se arrepender diante do Senhor. Samuel, que era um profeta, que era um juiz, ou seja, ele direcionava o povo a partir das leis de Deus. Ele então, vendo que em todo Israel começou a haver um sentimento avivalista, um movimento de retorno ao Senhor, então o Samuel, ele fala a toda a casa de Israel. Gente, naquele tempo não havia tecnologias como hoje. Certamente aqui ele envia mensageiros com um escrito. E aí o texto bíblico diz então que o recado de Samuel para todo Israel, certamente através de mensageiros, é: se de todo coração vocês estão voltando ao Senhor, ou seja, se vocês estão de fato arrependidos por terem abandonado a Deus, então provem isso. Como? Tirando do meio de vocês os deuses estranhos, os Astarotes, quer dizer, as imagens à deusa Astarote. Tirem isso do meio de vocês e preparem o coração ao Senhor e declarem adoração somente a Ele. E aí Deus vai ter misericórdia de vocês e vai livrá-los das mãos dos filisteus. Verso 4 diz então que os filhos de Israel tiraram não só as imagens e a adoração a Astarote, mas também a Baal, Baalins, é Baal no plural. E eles então se dedicaram e começaram a servir somente ao Senhor. E aí Samuel diz mais no verso 5, ele prepara então um grande encontro de arrependimento e de avivamento. Eles chamam todos esses homens à cidade de Mispa. Mispa é uma cidade que fica a poucos quilômetros da fronteira com os filisteus. Mispa é uma cidade fortificada que ficava no alto de uma montanha. Então, para chegar até Mispa, os homens tinham que subir uma grande montanha, e lá no alto havia uma cidade murada e fortificada. Ele convoca aqueles homens para aquele local. O texto bíblico diz que ele ali congregou todo Israel, e efetivamente não é todo Israel, não caberia 1 milhão de pessoas na cidade de Mispa, nem ao seu redor. A ideia é que vieram os líderes de Israel, de todos os lados, de todas as províncias, de todas as tribos. A liderança espiritual estava ali. Eles congregaram-se em Mispa, e o verso 6 diz que tiraram água e a derramaram diante do Senhor. É difícil saber exatamente o que aconteceu aqui. Foi uma cerimônia de purificação. Nós não sabemos se diante da presença do Senhor os homens se lavaram com água, ou se houve algum tipo de derramamento de água no altar. É difícil a gente precisar como foi essa cerimônia, mas foi uma cerimônia religiosa, onde o profeta Samuel estava levando a liderança de Israel a um avivamento, uma reforma religiosa, onde eles estavam jejuando ao Senhor e confessando. Eles dizem no verso 6, pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Qual é a ideia?
que ele abriu as Escrituras e começou a dizer: vocês estão fazendo isso errado, isso está equivocado, se consertem, e o povo ia se arrependendo e confessando: nós pecamos diante do Senhor. É um congresso de avivamento, é como aquela igreja que a maior parte dos seus membros não querem mais servir a Jesus, e aí o pastor marca então um dia de um congresso de avivamento espiritual, e aí o povo vem, a igreja fica cheia de novo, eles passam um dia ali em jejum, buscando o Senhor, e a palavra sendo pregada, e o povo se consertando ao Senhor. É isso que está acontecendo aqui, uma grande festa de adoração e de retorno ao Senhor, arrependimento, confissão de pecados. Só que os filisteus, que dominavam os israelitas, naturalmente viram esse movimento, só que eles não entenderam que era uma festa religiosa e de adoração ao Senhor. Então o texto bíblico diz que, verso 7, quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Então você imagina, 20 anos sofrendo na mão dos filisteus e longe do Senhor. Eles decidem então se comprometer de novo com o Deus verdadeiro e abandonar os deuses falsos. Eles estão numa festa de adoração espiritual e de repente o problema bate à porta. Os filisteus então entendem que aquele agrupamento tão perto do seu território era um agrupamento bélico, e ali os israelitas iam tentar fazer guerra. Então eles se antecipam e saem com seus exércitos para atacar a cidade de Mispa e os israelitas que estavam orando e adorando ao Senhor. Quando os israelitas, final do verso 7, ouviram isso, eles tiveram medo, porque há 20 anos que eles tentam sobrepujar e são esmagados pelos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel, desesperados: Samuel, a gente vai ter que ir para a batalha, não para de orar, não para de interceder por nós, e que Deus tenha misericórdia da gente e nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pega um cordeiro novo, ainda sem ser desmamado. O princípio bíblico do Antigo Testamento era matar um animal de um ano a Deus, um cordeiro, um animal novo. Quando Samuel escolhe um animal que ainda mamava, é porque a ideia de ser um animal novo é um animal agradável ao Senhor, e não uma oferta qualquer de um animal velho que já estava doente, que já ia morrer, mas a ideia de dar algo agradável a Deus. Quando ele pega um animal que ainda estava mamando, é essa ideia de dar algo muito precioso ao Senhor. Então ele adora a Deus, ele faz o holocausto, né? O holocausto é matar esse animal, queimar ele num altar com fogo. Esse era um ritual do Antigo Testamento que a gente não precisa fazer mais. E aí, enquanto Samuel estava clamando ao Senhor, orando ao Senhor, Deus responde ele no verso 9, e aí, enquanto eles estavam ali oferecendo o holocausto, o Samuel, verso 10, os filisteus chegam nas fronteiras da cidade, com seus príncipes e exércitos, mas, verso 10, naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. É muito difícil nós termos a imagem do que aconteceu aqui, porque nós estamos há 3.000 anos depois, em outro relevo, em outro país, em outro contexto. A ideia é, imagine você, uma montanha alta, semiárida, com terra e pedra. Lá no alto dessa montanha, um grande muro, e dentro do muro, uma cidade. Os filisteus cercaram a cidade e a montanha de todos os lados e começam a subir. Os homens de Israel, muitos em cima das muralhas, alguns embaixo nas portas, como a gente vê em filme. Quando os filisteus se aproximam e começam a subir nesse terreno com pedra e terra, e é um terreno íngreme, primeira defesa de quem está dentro da cidade é jogar qualquer coisa que possa ser jogada lá de cima. E muitos filisteus ali já morriam com pedrada, com um pedaço de qualquer objeto, por causa do peso, por causa da gravidade. Então, tomar uma cidade fortificada era muito difícil. Os filisteus não têm medo disso. Eles são maiores, eles são mais numerosos, eles são mais fortes, e eles vão se impor. Só que existe aqui um acontecimento sobrenatural. Numa terra semiárida, que chove só de vez em quando, Deus traz uma grande tempestade. Essa é a ideia, que não é metafórico. Trovejou, é literal. Quando começa a ter uma grande chuva, uma grande tempestade, o que começa a acontecer? Os filisteus começam a ter dificuldade para subir, porque começa a
virar aquela lama junto com pedra. Os israelitas passam a ter mais vantagem no processo. Os filisteus que vêm subindo, escalando, começam a ter dificuldade para subir. E eles ficam naquela mentalidade onde todos os israelitas e filisteus sabiam que se cair a água do céu porque algum Deus está mandando, os filisteus então ficam apavorados. Porque certamente não é Dagon que ia mandar uma chuva que ia trazer uma tempestade e dificuldade para eles. Eles então veem claramente o poder do Deus de Israel. E o texto bíblico diz que é uma grande tempestade, e eu já disse isso aqui. Nós, enquanto ali missionários naquela região do mundo, aconteceu um episódio muito interessante. Numa região bem parecida de relevo com essa, houve uma grande tempestade. Essas tempestades são súbitas ali na região do deserto, da Judéia. E quando aconteceu, isso foi um fato verídico de alguns anos atrás, a chuva, ela vai caindo na montanha, e ela vai formando rios, que vão durar 1 ou 2 dias, e aquilo que a gente tem aqui no Brasil, que acontece, aquelas trombas d'água em cachoeiras, isso acontece lá no deserto. Então, muito possivelmente aqui, se formou talvez um volume de água tão grande descendo, que os filisteus ficaram numa situação muito difícil na batalha. E aí quando eles começam a voltar para suas cidades fortificadas, porque a gente está falando aqui de 15 a 20 quilômetros, os israelitas, cheios de empolgação e vendo que Deus estava com eles, e que os filisteus agora estavam descendo e dando as costas para a batalha, eles vão para cima e começam a pegar literalmente os filisteus pelas costas, e começam a ter vitórias, e muitos filisteus morreram naquele dia, e Israel então vai vencer essa batalha. Verso 11 diz que os homens de Israel saíram de Mispa, saíram da cidade fortificada e perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car, porque os filisteus enfileirados com as suas armas eram muito difíceis de ser derrotados, mas dando as costas e fugindo desesperadamente, os israelitas foram como animais atrás e destruíram ali muitos homens dos filisteus. Certamente príncipes morreram, de forma que Samuel então, também descendo para a batalha, lá no meio da guerra, ele pega uma pedra no verso 12 e coloca entre 2 cidades e fala: esse lugar aqui, nós vamos colocar essa pedra, irmãos, não é uma brita que ele pegou não, viu? E também possivelmente não pegou sozinho, chamou um tanto de soldado lá, pegaram uma pedra, colocaram no lugar. Certamente eles fazem isso, até hoje faz isso lá no Oriente Médio, você chega lá e vê umas pedras que são memoriais, geralmente é numa planície para todo mundo ver, e a ideia é, todo mundo que passasse naquela planície, ao ver aquela pedra enorme, se lembrasse que um dia Deus fez uma grande vitória aos israelitas, uma tempestade, uma chuva milagrosa no deserto, que deu vitória contra os filisteus. Todo mundo ia passar naquela pedra e lembrar, e aí ele colocou o nome daquela pedra de Ebenezer, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. A ideia é que o Senhor ajudou eles até aquele momento ali, até aquele local. A guerra foi tal, e até ali Deus estava dando vitória e os filisteus estavam sendo derrotados. E aí surge então esse monumento, esse memorial. Isso acontece em todas as culturas, até aqui mesmo na nossa Juiz de Fora, a gente vai nas nossas pracinhas e nós temos memoriais aos pracinhas da Segunda Guerra. É porque o povo brasileiro, infelizmente, não valoriza isso. Isso nos Estados Unidos é muito valorizado, em outras culturas, mas infelizmente o brasileiro é um povo delicado, e nesse sentido a gente não valoriza a nossa história. Mas aqui na nossa cidade a gente tem memoriais de guerra, memoriais a respeito da nossa história, ao longo aí das praças da nossa cidade. Então o texto bíblico diz que os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Nunca mais até quando? Não é nunca mais para sempre, porque a gente vai ver aqui nesse próprio livro que isso aconteceu de novo, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. Enquanto Samuel era o juiz, nunca mais os filisteus invadiram, porque sabiam que o Deus de Israel respondia às orações dos filisteus, não, as orações de Samuel. Eles passaram a temer o Deus de Israel e as orações do profeta Samuel. Depois que Samuel sai da liderança de Israel, a história vai mudar e a gente chega lá daqui a algumas semanas. O texto bíblico diz também que
As cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate. Ecrom e Gate são nome de 2 das 5 cidades filisteus que fazem ali uma meia-lua. Ou seja, das 5 cidades que formam o território dos filisteus, cada uma dessas cidades-estados tinham tomado parte de um território de Israel. O texto bíblico diz então que Israel retoma todo o território que estava sendo oprimido e tinha sido tomado pelos filisteus. Até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos filisteus, porque os filisteus oprimiam também outros povos. Um desses povos eram os amorreus, que era um povo que estava lá antes dos israelitas chegarem, antes dos filisteus chegarem. Como Israel não só retoma suas cidades, mas expande o seu território, tomando povos e territórios que outrora tinham sido tomados pelos filisteus, então houve paz entre Israel e os amorreus. Israel agora passa a dominar também o território dos amorreus. E aí o texto finaliza, os últimos 3 versículos, dizendo que Samuel julgou Israel durante todos os dias de sua vida. Ele foi o grande líder espiritual do país, e de ano em ano ele ia em 3 cidades e julgava, mas sempre voltava a Ramá, onde ele residia, lá onde morou seu pai Eucana, a sua mãe Ana. Ele voltava e sempre ficava ali na cidade de Ramá. O que a gente vê nesse texto? Que história está sendo contada para nós? A história é uma história simples, de um povo que abandonou a Deus, um povo apóstata, um povo que abandonou o seu Deus e começou a adorar outros deuses e outras divindades, um povo que está vivendo em pecado. Esse povo, depois de 20 anos vivendo na sua miséria, percebeu que não valia a pena viver sem o Senhor. Então eles clamam ao Senhor, eles pedem a Deus misericórdia, e o Senhor, que é bom, que é amoroso e misericordioso, respondeu com misericórdia. O Senhor não disciplinou ainda mais quando eles clamaram por misericórdia, mas o Senhor responde com misericórdia. E enquanto eles estão no momento de celebração desse arrependimento, dessa confissão e desse reencontro, os filisteus colocam os israelitas numa situação difícil. Haviam príncipes israelitas, não príncipes no sentido de filhos de reis, mas príncipes no sentido dos chefes das tribos israelitas, todos reunidos em Mispa. Se os filisteus entram naquela cidade, Israel ia perder a sua liderança em todo o estado. Então Deus vê a situação e ajuda o povo de Israel, livra o povo de Israel, dá uma vitória absurda ao povo de Israel e ainda os recompensa com territórios por um longo período. A história pode ser resumida numa frase, que é uma verdade para aquele texto e é uma verdade espiritual para nós hoje. Essa história é a história de um Senhor misericordioso que escutou o clamor do seu povo, aceitou o arrependimento e trouxe ajuda. Essa verdade espiritual que a gente vê nessa história, essa história sobre o Senhor misericordioso, que escuta o clamor do seu povo, aceita o arrependimento do povo e ajuda esse povo, é o mesmo Deus que você crê, é o mesmo Deus que você confessa. E aí nós nos lembramos então aqui daquelas minhas primeiras palavras nessa pregação, porque esse texto nos ajuda muito quando nós estamos como os israelitas, não estamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, e muitas vezes estamos enfrentando as consequências do nosso pecado. O que geralmente as pessoas fazem quando elas estão sofrendo as consequências do seu pecado? Fazem exatamente como os israelitas, elas se afastam do Senhor. Elas pecam, Deus as disciplina na expectativa com que elas se arrependam, para que Ele possa abraçá-las de volta. É como quando você corrige o seu filho na expectativa que ele se arrependa e faça o que é correto. Mas o que as pessoas fazem geralmente? Elas não voltam para o Senhor, elas se vão, elas endurecem o seu coração, e elas começam a querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. E é isso que os israelitas fizeram. Eles abandonaram ao Senhor e começaram a adorar Astarote, abandonaram ao Senhor e começaram a adorar a Baal. E hoje as pessoas abandonam ao Senhor e vão sim buscar em outras religiosidades. Há aí no YouTube vários vídeos sobre isso, ex-evangélicos, em todas as religiões que você pode imaginar. É bizarro, mas é a ilustração contemporânea da história antiga. As pessoas se decepcionaram com Deus,
não querem viver de acordo com os padrões do Senhor, não se submetem, se arrependem, não se humilham diante do Deus verdadeiro e vão buscar outras religiões, outros deuses, ou outros ídolos que não são religiosos. Sexo, drogas, listas ilícitas, vão viver a sua vida colocando sentido, isso é um ídolo, é aquilo que traz sentido para a sua vida, fora do Senhor. Quando você cair em pecado, se porventura a disciplina do Senhor vier sobre você, ou se talvez o Senhor nem esteja te disciplinando, mas o pecado trouxe consequência, o homem trai a sua mulher, agora o Senhor está sendo duro comigo, me disciplinando. Às vezes o Senhor nem começou a disciplina, você está colhendo o problema do seu pecado, e vão ser vários. Quando você estiver sofrendo as consequências do seu pecado, ou sofrendo por algo que você tem culpa, não se afaste ainda mais do Senhor, não se revolte contra Deus, porque Deus não é culpado do seu pecado, e as consequências do seu pecado não é Ele que traz necessariamente num primeiro momento. E se porventura o Senhor quer te disciplinar no segundo momento para te corrigir, não se ofenda com a disciplina do Senhor, porque Deus corrige a quem Ele ama, como diz o texto bíblico, e é repetido lá na Epístola aos Hebreus. Ao contrário, o que nós devemos fazer quando estivermos sofrendo na mente, no corpo, no monetário, no familiar, profissionalmente, seja o contexto que for do seu sofrimento, se você está sofrendo por causa do seu pecado, não abandone o Senhor, não tente resolver sozinho, faça como os israelitas fizeram após 20 anos, confie na misericórdia do Senhor, e que não seja necessário 20 anos na sua vida. E muitos crentes ficam envergonhados, e aí não pedem a ajuda do Senhor, e acham que agora vão resolver sozinhos. Isso é outro erro. É isso que Adão e Eva tentaram fazer, desde que a gente coloca aqui uma roupinha feita com folha de figueira, tentando resolver com suas próprias mãos as consequências dos seus pecados. Se você ofendeu ao Senhor, se você está numa situação hoje difícil, e talvez você se sente culpado por isso, talvez você seja, talvez você nem seja, de uma forma ou de outra, não tenta resolver sozinho, e não busque ajuda em outras divindades, não tenha socorro e auxílio em ídolos que você está criando no seu coração. Volte para o Senhor Jesus, confie no Senhor, Ele é um Deus misericordioso, que escuta o clamor do seu povo. Talvez você está sofrendo por algo que você não cometeu, o nome disso na Bíblia é provação, é quando a gente sofre por algo que a gente não fez, e aí a gente fica numa crise muito grande, buscando na nossa história, será que eu fiz alguma coisa errada para merecer isso? E muitas vezes você não fez nada para merecer aquilo, porque todos nós fazemos muitas coisas erradas, mas às vezes a gente está diante de situações que tem a ver com contextos externos, exteriores, e não necessariamente a sua culpa. A Bíblia ensina sim, que muitas vezes nós sofremos a consequência do nosso pecado, da mesma forma que ela ensina que muitas vezes o Senhor há de recompensar na terra, e certamente sempre no céu, aquilo que nós fazemos para a glória de Deus e boas ações. E aí vem essa ideia da semeadura, que é verdade, mas não é toda a verdade, porque muitas vezes Deus dá boa colheita para quem semeou pouco, porque Deus não é só justo, Ele é também gracioso, e muitas vezes o Senhor prova corações, e mesmo que você não tenha semeado para frutos ruins, você vai comer um pouquinho de fruto amargo, isso é provação. Então a história espiritual do homem não se resume ao tomar lá da cá e lei de semeadura. Existe graça, onde a gente recebe coisas boas sem ter plantado, existe prova, onde a gente passa dificuldade que a gente nem buscou. Seja você alguém que está sofrendo as consequências do seu pecado, seja alguém que está sofrendo por uma provação, algo que você olha para dentro da situação e você não sabe se a culpa é sua, se a culpa é de outra pessoa, e quando a gente está nesse vale da sombra da morte, meus irmãos, a situação é terrível.
A gente sofre na nossa alma, e muitas vezes a gente sofre justamente com essa angústia. Será que eu fiz algo errado? Será que eu plantei essa erva amarga? E aí a gente fica querendo entender, porque a gente acredita que se a gente descobrir, a gente buscar e fazer algo, a gente consegue resolver o problema. E talvez esse sofrimento é pior do que o que a gente está vivendo de fato. É a busca por entender por que tanto problema. O que eu quero dizer para você, que muitas vezes você não vai entender. Tem coisa que foge da nossa capacidade. E o melhor caminho é confiar na misericórdia do Senhor. Então, se você está vivendo algo, seja o que for, culpado ou não, e muito cuidado com isso, porque o diabo, ele é acusador de excelência, e ele é mentiroso. Então, muitas pessoas sofrem com isso, elas estão passando um momento difícil, e o diabo coloca nelas uma culpa que ela não tem. O diabo coloca um peso onde não deveria ter peso, e aí a pessoa sofre ainda mais. Então para de tentar entender, e busque o Senhor Deus misericordioso, porque se você tiver pecado, Ele pode perdoar. Se a consequência do que você está vivendo é consequência do seu pecado, Ele pode resolver. E se você não tem nada a ver com isso, é a tempestade que veio sobre você, como aquele soldadinho filisteu que só era um subalterno, e morre naquela guerra, ele não tem nada a ver com aquilo. Talvez você, essa pessoa que está sofrendo uma situação adversa, para além de você, o melhor caminho é confiar no Senhor misericordioso. Então, seja qual for o seu problema, Deus é misericordioso, e Ele escuta o clamor do seu povo, e aceita o seu arrependimento. Então, a ideia é, você está passando por algo, é consequência do seu pecado, abandone o seu pecado. É interessante, porque o povo começa, Deus tem misericórdia. É esses crentes de hoje que vai para a igreja quando está sofrendo, faz campanha, procura igreja de campanha, aí o pastor lá inventa para ele, que se ele fizer ali 7 ofertas durante 7 semanas, Deus vai fazer. Isso é o povo, buscando a misericórdia do Senhor. Isso não é suficiente. Samuel fala, vocês estão arrependidos? Então mostre o arrependimento de vocês, joga fora esses deuses falsos que vocês cultivam. Então não adianta, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu te amo, Senhor, nunca mais vou fazer. Vem na igreja, declara amor a Jesus, volta e se deita com Astarote. E o deitar com Astarote, você aplica qualquer pecado que você está cultivando na sua vida. Ou seja, não adianta a gente clamar a misericórdia do Senhor, se o nosso coração não está no Senhor. Então Deus, Ele leva você à provação, ou permite que o pecado gere consequências na sua vida, porque Ele quer que o seu coração seja todo dele. Esse é o propósito, seja da provação, esse é o propósito, seja da consequência do pecado. O que Deus quer é trazer liberdade a você, liberdade dos falsos deuses, liberdade do diabo, do pecado. Então, seja o que você estiver vivendo, o primeiro passo é se arrepender diante do Senhor e abandonar os seus ídolos. Sejam eles quais forem, porque incrivelmente, gente, incrivelmente, olha, vocês talvez não acreditem, mas há crentes em Jesus, evangélicos, que fazem orações para outras divindades. Vocês não acreditam que tem crentes no Senhor Jesus que para dormir melhor, eles não buscam em Deus, eles não buscam aconselhamento bíblico, eles usam maconha. E é difícil até dar exemplo, porque aí as pessoas acham que a gente está mandando recado para elas, mas é tanta coisa doida que tem aí, e às vezes a gente fala assim, aleatório, a pastora está falando para mim, mas que culpa eu tenho se você está com esse pecado aí? E isso acontece toda hora, viu? Aliás, eu vou até aqui fazer um parênteses, porque isso está acontecendo muito. Eu vou falar para todo mundo ouvir. No dia que eu quiser te mandar um recado, eu não vou fazer isso. Eu vou te chamar, eu vou falar na sua cara. Se eu estiver muito bravo, eu vou te mandar um áudio, comendo seu fígado. Porque eu sou pecador. E tem hora que eu fico doido, com gente doida. Com ovelha de Jesus, dificilmente eu perco a cabeça. Mas quando a pessoa começa a agir igual lobo, a gente tem que agir igual pastor que quer bater, porque lobo quer comer ovelha e nós não deixa. Então, vai ter hora que você vai tomar uma pancadinha. A gente não precisa
ficar mandando recado no púlpito. Agora, meu irmão, o Deus da revelação está aqui. É incrível isso. Geralmente, pessoa que fala isso, pastor, você falou, parece que é para mim, são coisas que eu nem preparei aqui no meu esboço. É coisa que eu estou falando aqui, vem no nosso coração e a gente fala. Quer dizer, Deus está gritando com você. Agora, o pastor está mandando recado, é Deus que está falando, vai se converter, meu irmão, pelo amor de Deus, véio. Toma um jeito na sua vida, carapuça serviu, seja humilde, é para mim mesmo. Sai aqui com um gorro do Papai Noel, é Deus falando com você. Fecha parênteses, porque isso aí está me trazendo uma opressão pastoral, pô. Deus está falando e o povo quer, a culpa é nossa ainda. Então, voltando para a pregação, deixe os seus ídolos. Então é aquela velha história, a pessoa chega no gabinete, pô pastor, está difícil, está pesado e tal. Primeira pergunta, você está orando e lendo a Bíblia? Você está buscando o Senhor? Porque se você não estiver fazendo isso, é difícil a gente te ajudar. Difícil. Porque tudo começa e passa por isso. Porque quem pode te ajudar de verdade é Deus. Eu não sou guru, eu não sou santo, eu sou humano igual você. Quem pode resolver seu problema é Deus. Então, seja qual for a sua questão, se você não está buscando a presença do Senhor e se afastando daquilo que não vem de Deus, é muito difícil eu te ajudar. Na verdade, eu vou poder orar, para Deus ter misericórdia. Agora, a gente está vendo aqui que a misericórdia veio a favor do povo, mediante arrependimento sincero. Então, eu não sei qual é o seu ídolo. Eu não sei o que você está colocando no lugar de Deus. Mas você precisa deixar isso de lado. Remover os ídolos, se arrepender de verdade. E aí, o povo foi para a batalha. É interessante isso. Verso 6, os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor. Samuel está orando por eles. Samuel pega um cordeiro, verso 9, e faz o sacrifício. Verso 10, enquanto Samuel ofereceu holocaustos, os filisteus chegaram para a batalha. Então, você se arrepende, você confessa seus pecados, você faz como o povo de Israel, adora totalmente ao Senhor. Você abandona os seus ídolos, você se arrepende de verdade, você confia na misericórdia do Senhor, e você vai para a sua guerra, meu irmão, confiando na resposta do Senhor. Não adianta nós nos colocarmos numa posição também de passividade, esperando que Deus vai fazer tudo o que precisa ser feito. Então, muitos irmãos, diante da provação, eles ficam numa posição de passividade total e completa, e não é isso que a gente vê no texto. Eles se arrependem, eles buscam o Senhor, eles confessam, eles vão fazer o que precisam fazer, eles vão para a batalha, e no processo Deus dá a vitória. Então, o que você pode fazer diante da sua questão que precisa ser feita? Faça. E no processo o Senhor pode fazer os milagres, e o Senhor pode exercer a misericórdia. O Senhor misericordioso escuta o clamor do seu povo, aceita seu arrependimento e lhe ajuda. Você está sofrendo, seja por pecado, seja por provação, confie no Senhor misericordioso. Saiba que Deus está ouvindo a sua oração. Se arrependa se tem algo que você precisa se arrepender. Busque ainda mais ao Senhor se você pode fazer algo mais. Espere a ajuda que vem de Deus. Se Deus não te ajudar, não busque em outro lugar. Se o Senhor não te livrar, é melhor ser derrotado. O que você não pode é buscar ajuda nos Baalins e nos Astarotes, e voltar para ídolos, voltar para outras divindades, voltar para você mesmo, porque o Senhor não fez na hora que você queria. E aqui a gente falou muito sobre problemas na nossa vida, mas a gente não pode deixar também de falar do maior problema que todos nós temos, chamado pecado. Todo mundo que é pecador precisa de um Salvador. Por quê? É impossível nós termos relacionamento verdadeiro e vivo com Deus. É impossível que Deus exerça misericórdia efetiva na nossa vida se nós temos uma dívida com Deus. Então tem gente que está na igreja e diz, Senhor, eu preciso ser curado, Senhor, eu preciso de um milagre. E às vezes Deus até faz. Só que é ruim quando isso acontece, no final das contas. Porque a pessoa sai curada, sai com milagre, mas sai sem Deus. E aí morre e vai viver sem Deus o resto da sua eternidade.
A melhor coisa que pode acontecer é muitas vezes no processo de um milagre, você encontrar o grande milagre, que é o próprio Deus na sua vida. Então, se você está aqui e Deus não é de fato o Senhor da sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer hoje é entender que todos somos pecadores, o pecado nos afasta de Deus, e você precisa se entregar a esse Deus completamente. E para fazer isso, naquele tempo, Samuel ofereceu um cordeirinho que ainda amamentava. Hoje, para você fazer isso, você precisa crer em Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Deus sacrificou o Filho dele para sofrer todas as consequências dos nossos pecados. E talvez você não vai sair daqui com um carro novo que você veio pedir, mas certamente você vai sair perdoado, você vai sair próximo de Deus. E esse é o grande problema que Deus quer resolver na sua vida, se ainda não foi resolvido, que é o problema do pecado que te afasta de Deus. E nessa situação, você pode confessar e ter certeza da misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus falou que todo aquele que viesse a Ele, de maneira nenhuma Ele lançaria fora. Qualquer um que pede Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que apesar da minha religião, eu estava meio afastado do Senhor espiritualmente, eu reconheço que eu preciso de um Salvador, que eu não consigo resolver meu problema de pecado. Qualquer pessoa que faz essa oração a Deus e se entrega a Deus e a Jesus Cristo, o Senhor sempre vai responder positivamente, te abraçando, te tomando, te perdoando, te restaurando e fazendo de você uma criatura pecadora, um filho amado e abençoado em Cristo Jesus. O Senhor misericordioso escuta o clamor do seu povo, aceita o seu arrependimento e lhe ajuda. Vamos orar, meus irmãos? Se você puder inclinar sua cabeça. Ore por um minuto nesse momento. Fale com o Senhor. Existe alguém aqui nessa manhã que quer fazer essa oração? Senhor Deus, eu quero reconhecer que eu sou um pecador. Eu tentei de várias formas, de várias maneiras, mas hoje eu quero parar de tentar e confiar no poder do Senhor Jesus. Eu quero confiar no Senhor de todo o meu coração, e eu quero que o Senhor resolva o grande problema da minha vida chamado pecado. Eu quero que o Senhor me perdoe de tudo que eu fiz, e a partir de hoje eu quero viver somente nos teus caminhos, sem qualquer outro ídolo, sem confiar em qualquer outra pessoa, sem confiar em mim mesmo, no meu jeito, na minha justiça, na minha religião. Quero confiar só no Senhor, quero confiar só em Jesus, que é a encarnação desse Senhor. Se você está aqui nessa manhã e quer fazer essa oração de uma forma especial, quero orar com você. Levante uma de suas mãos onde você se encontra, para que eu possa ver você. Você quer entregar-se a Cristo Jesus? Tem alguém aqui nessa manhã que quer se entregar ao Senhor? Tem alguém aqui nessa manhã que quer colocar toda a sua confiança em Jesus e nenhum outro? Se é o seu caso, levante aí a sua mão onde você está. Quero te ver. Deus abençoe vocês. Pode abaixar a mão, estou vendo vocês aqui. Alguém mais deseja se entregar ao Senhor Jesus? Deus te abençoe. Lá atrás também, jovem. Eu vou fazer essa oração aqui agora. Eu quero que você repita aí no seu coração, no seu espírito. Diga: Deus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que a minha vida está cheia de pecado. E eu não vou mais confiar na minha bondade. Eu não vou confiar mais na minha oração. Eu não vou confiar mais em nenhuma divindade, em nenhuma outra pessoa, em nenhum outro ser, nem vivo nem morto. A partir de hoje, Deus, eu só vou confiar no Teu Filho, o Senhor Jesus.
perdoa os meus pecados e me dá uma nova vida. Senhor, eu oro por esses irmãos e irmãs, essas pessoas que acabaram de fazer essa oração no seu íntimo. Deus, a tua palavra diz que quando há perdão de pecados e quando as pessoas invocam o nome do Senhor, há salvação. Que essas pessoas possam sair daqui com um sentimento oriundo do teu Espírito Santo, de que esses pecados confessados foram perdoados. Que a tua promessa se cumpra nessa hora e que o teu Espírito seja derramado sobre a vida delas. E elas passem a conhecer a Deus, não de ouvir falar ou de buscá-lo, mas que nessa manhã eles saiam daqui cheios da presença de Deus. E que a partir de agora elas não vivam buscando a Deus, mas elas vivam caminhando na presença de Deus. Senhor, e nós oramos agora como igreja juntos por aqueles irmãos que estão aqui sofrendo consequências dos seus pecados, muitos envergonhados, muitos culpados, tristes, abatidos, oprimidos pelo diabo, mas que elas possam se lembrar que em Ti há graça, misericórdia e perdão. Deus, que eles possam se lembrar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que eles encontrem agora graça e misericórdia, que o Senhor os abrace, que o Senhor tire toda a culpa, todo medo, toda a vergonha, porque o Senhor os ama apesar disso, e o Senhor os chama mais uma vez, porque o teu chamado de graça, de amor e do Evangelho é diário, e eles agora têm uma nova oportunidade, porque o Senhor não abandona, não esquece e não larga os seus filhos. Que essas pessoas possam saber que elas são perdoadas uma vez que o pecado foi confessado, que elas saiam daqui com as suas cabeças erguidas e façam o que precisam fazer, na esperança e expectativa de que o Senhor é poderoso para resolver esse problema para ela. Que elas não busquem outros lugares. Aqueles que estão cultivando outros ídolos no seu coração, nós destruímos em nosso coração todo altar levantado a nós mesmos, aos nossos prazeres, a divindades outras. Nós queremos o nosso coração somente adorando ao Senhor Jesus. Deus, e aqueles que estão sofrendo sem saber porquê. Deus, fizeram tantas coisas boas, esperavam colher bons frutos, mas estão comendo fruto de tristeza, estão na provação. Deus, que essas pessoas sejam renovadas em esperança nessa manhã, que elas saibam que o Senhor talvez ainda não a ouviu, mas o Senhor está ouvindo as orações, e o Senhor é poderoso para trazer vitória e ajudar. Assim, Deus, como aquele povo encontrou a tua ajuda naquele dia e levantaram um memorial, eu oro, Deus, que o Senhor ajude pessoas necessitadas nessa manhã, faça milagres, faça coisas lindas, maravilhosas, opere de uma forma sobrenatural, de forma que essas pessoas se levantem também memoriais ao Senhor, contem para outras pessoas, não só na igreja, na família, mas fora dela, que a mão do Senhor a ajudou. Que a tua ajuda não seja só para nossa alegria própria, mas que possamos construir memoriais por onde passamos, contando e compartilhando com as pessoas e criando memórias no coração e na mente delas daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. É no nome desse Senhor Jesus misericordioso que nós oramos nessa manhã. Amém. E como orava aqui, quando o Senhor te abençoar, não guarde isso para você, mas levante memoriais ao Senhor. Conte para as pessoas aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Conte para as pessoas aquilo que o Senhor está fazendo. Não precisa citar o nome da igreja, não precisa citar a oração de ninguém. Conta aquilo que o Senhor Jesus tem feito na sua vida e vai criando essa compreensão, essa memória na vida das pessoas. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome desse Deus misericordioso.